Existem palavras que podem mudar sua vida em segundos, mas a igreja as escondeu de você por quase 2000 anos. Eu sei, você já sentiu isso, aquela sensação de que existe algo mais, algo que as orações tradicionais nunca conseguiram despertar em você. Como se houvesse uma porta trancada dentro da sua alma e você soubesse que a chave estava ali, bem à sua frente, mas ninguém nunca te ensinou como usá-la. Hoje, essa porta vai se abrir. O que vou revelar mudou minha vida completamente e talvez transforme a sua também. Porque durante séculos, a igreja transformou os salmos em algo que eles nunca foram. Pegaram uma tecnologia de consciência e a reduziram a rituais vazios. Mas Jesus sabia, os místicos sabiam, e Eckhart Tolle redescobriu. Você já se perguntou, por que Jesus passava horas em silêncio? Por que ele se retirava constantemente para lugares isolados? Porque os momentos mais poderosos da sua vida aconteciam quando ele estava simplesmente presente. E aqui está algo que vai te chocar. Os evangelhos registram que Jesus conhecia os salmos de cor, mas não como decoração mental. Ele os usava, como Tolle usa técnicas de presença. Quando estava no deserto por 40 dias, não estava jejuando só de comida. Estava jejuando de identificação mental, usando as práticas ancestrais que estavam codificadas nos salmos, para transcender a voz incessante do ego. Quando orava no Getsêmani, não estava pedindo favores a um Deus externo. Estava aplicando a técnica do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não como repetição mecânica, como âncora, para permanecer presente. Mesmo diante do terror, a resposta está nos salmos, mas não nos salmos que você conhece. Deixe-me contar algo que mudou tudo para mim. Há alguns anos, eu estava lendo Eckhart Tolle pela primeira vez. Aquela parte sobre o agora, sobre como a mente nos mantém presos no passado e no futuro, enquanto a vida real acontece apenas no presente. E então, algo clicou. Eu abri o livro dos Salmos, mas dessa vez, não para rezar, para entender. E o que descobri me deixou sem ar. Era como se estivesse lendo Tolle em hebraico antigo. As mesmas percepções, as mesmas técnicas, a mesma compreensão profunda sobre a natureza da mente e como transcendê-la. A diferença era apenas a linguagem. Tolle fala em termos psicológicos modernos. Os salmistas falavam em linguagem poética mística, mas estavam descrevendo exatamente a mesma experiência, a mesma libertação. O Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você conhece esse versículo, mas você realmente entende o que ele está dizendo? Não é uma ordem, é uma instrução, uma técnica. Aquietai-vos não significa calar a boca, significa parar a mente, parar o turbilhão de pensamentos que nos consome 24 horas por dia. E sabei que eu sou Deus. Não é sobre conhecimento intelectual, é sobre experiência direta. É sobre presença. Os salmos eram tecnologias de consciência, ferramentas práticas para acessar estados expandidos de percepção, para conectar com algo maior do que nossa mente pequena e limitada. Pense assim, cada salmo era como uma frequência específica, uma vibração sonora criada para ativar diferentes aspectos da consciência. Alguns para acalmar a mente ansiosa, outros para despertar coragem interior, outros para dissolver a sensação de separação. E aqui está o que é fascinante. A neurociência moderna confirma isso. Quando você repete certas palavras ou frases de forma contemplativa, ativa mecanismos cerebrais que promovem o relaxamento, diminuindo a tensão e aumentando a sensação de calma. Os salmistas não sabiam desses termos científicos, mas sabiam que certas combinações de sons e significados produziam estados específicos de consciência. E
e desenvolveram uma biblioteca inteira dessas receitas neurológicas. Salmo 23 para dissolver ansiedade, Salmo 91 para cultivar coragem, Salmo 139 para experienciar conexão total. Cada um era uma chave específica, para uma porta específica da percepção. Era neurotecnologia espiritual, 2000 anos antes de entendermos como o cérebro funciona. Eles já sabiam como reprogramá-lo, através de palavras específicas, respiração consciente e presença dirigida. Não era superstição, era ciência da consciência. Mas a igreja tinha um problema. Pessoas despertas são difíceis de controlar. Pessoas que experienciam o divino diretamente não precisam de intermediários, não precisam de instituições, não precisam de hierarquias. E aqui está algo que vai te chocar. Isso não foi acidente, foi estratégia calculada. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, algo fundamental mudou. A prioridade deixou de ser despertar individual e se tornou controle social. Imperador Constantino não estava interessado em místicos independentes espalhados pelo império. Ele precisava de cidadãos obedientes, organizados em estruturas hierárquicas previsíveis. Então, metodicamente, transformaram experiência em doutrina, prática em ritual, liberdade espiritual e submissão institucional. Então, o que fizeram? Transformaram meditação em memorização, presença em performance, conexão divina em submissão institucional. Você sabe qual é a diferença entre rezar um salmo e experienciar um salmo? A diferença entre repetir palavras e permitir que elas transformem sua consciência. A diferença entre estar vivo e apenas existir. Eckhart Tolle fala sobre isso o tempo todo. Ele não usa a palavra salmos, mas descreve exatamente o que eles faziam. Aquele estado de presença alerta, aquela quietude interior que não é vazia, mas plena, aquela sensação de estar conectado com algo infinitamente. Os salmos eram mapas para chegar lá. Mas me deixe ser ainda mais específico, porque talvez você esteja pensando, ok, mas como isso funciona na prática? Vou te mostrar algo que vai mudar sua percepção para sempre. Pegue o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você já repetiu isso milhares de vezes, certo? Mas observe o que realmente está acontecendo. Não é sobre um Deus externo cuidando de você. É sobre reconhecer que existe uma inteligência superior dentro de você. Uma presença que sempre esteve lá, esperando você parar de procurar do lado de fora. Em verdes pastos me faz repousar. Não é um lugar físico, é um estado interior. Aquela paz que Tolle descreve, quando você finalmente para de resistir ao momento presente. Junto às águas tranquilas Águas tranquilas são um símbolo universal da mente em silêncio. Não agitada, não turbulenta, simplesmente presente. A cada linha estava te guiando para um estado de consciência, não te pedindo para acreditar em algo, te ensinando a experienciar algo. Mas aqui está o que ninguém te conta. Esses estados de consciência eram perigosos para quem queria manter o controle. Imagine uma igreja repleta de pessoas que experienciam o divino diretamente, que não precisam de padres para intermediar sua conexão espiritual, que descobrem que a grande fonte não está no céu, mas na sua própria presença. Isso mudaria tudo, e eles sabiam disso. Por isso transformaram a meditação em memorização, criaram rituais externos em vez de cultivo interno. Fizeram você acreditar que espiritualidade é sobre regras, dogmas e submissão, quando, na verdade, sempre foi sobre liberdade. Liberdade da mente, liberdade do ego, liberdade de ser quem você realmente é, além de todos os papéis que desempenha. Sabe como eu descobri tudo isso? Através da minha própria experiência. E através de algo que Eckhart Tolle menciona, mas que poucas pessoas conectam com os Salmos. Ele fala sobre aqueles momentos espontâneos de presença total,
quando você está caminhando na natureza. E de repente, tudo fica quieto. Não só ao seu redor, mas dentro de você. E por alguns segundos, você sente que está exatamente onde deveria estar. Conectado com algo que não consegue nomear, mas que é mais real do que qualquer coisa que já experienciou. Esses momentos não são acidentais. Os salmos eram tecnologias para cultivá-los intencionalmente. Mas deixe-me contar algo ainda mais profundo, porque talvez você esteja se perguntando: se isso é verdade, por que nunca ninguém me ensinou? A resposta vai te chocar, porque ensinar presença não pode ser monetizado, não pode ser controlado, não pode ser institucionalizado. Quando você descobre que a resposta sempre esteve dentro de você, você para de procurar do lado de fora. Para de depender de outros para a sua felicidade. Para de acreditar que precisa de permissão para ser espiritual. E isso quebra todo o sistema. Imagine se desde criança te ensinassem que os salmos eram exercícios de mindfulness. E oração significava estar presente. E Deus era o nome que davam para aquela consciência silenciosa, que observa todos os seus pensamentos, mas nunca é tocada por eles. Imagine como seria diferente. Em vez de culpa, você sentiria paz. Em vez de medo, você sentiria amor. Em vez de separação, você sentiria conexão. Mas eles não podiam permitir isso. Por isso transformaram os salmos em fórmulas mágicas. Reze isso 10 vezes e algo bom vai acontecer. Como se Deus fosse uma máquina de venda automática cósmica. Quando, na verdade, os salmos eram convites para despertar. E aqui está algo que vai te deixar ainda mais intrigado. Eckhart Tolle, quando fala sobre o Eu Sou, que ele experienciou durante sua transformação espiritual, está descrevendo exatamente o que os salmistas experienciavam quando escreviam. Aquela presença atemporal, aquela consciência que existe antes de qualquer pensamento, aquela sensação de estar vivo sem precisar provar nada para ninguém. Os salmos eram mapas para chegar nesse estado, mas não como você imagina. Não era sobre repetir palavras magicamente. Era sobre usar as palavras como âncoras para a presença. Como Tolle usa a respiração, como os budistas usam mantras, como os místicos de todas as tradições usavam sons sagrados, para despertar algo que sempre esteve lá, algo que a igreja não queria que você descobrisse. Porque no momento em que você acessa essa presença, você percebe que nunca precisou de salvação. Você percebe que nunca esteve separado do divino. Você percebe que toda a estrutura de culpa, medo e controle era uma ilusão. E essa percepção muda tudo. Mas deixe-me te mostrar exatamente como isso funciona. Porque uma coisa é entender intelectualmente, outra coisa é saber aplicar. E aqui está onde fica realmente interessante. Você sabia que Jesus, quando se retirava para orar, não estava fazendo o que pensamos? Ele estava praticando o que hoje chamamos de meditação mindfulness. E os salmos eram seus manuais de instrução. Pegue o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Parece moralista, certo? Parece que está falando sobre não andar com pessoas ruins. Mas observe mais fundo. Ímpios, em hebraico é rechaim. Não significa pessoas malvadas. Significa aqueles que vivem inconscientemente. Aqueles que são governados por impulsos automáticos. Aqueles que nunca pararam para questionar seus próprios pensamentos. Em outras palavras, aqueles que vivem completamente identificados com a mente. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Significa, feliz é quem não obedece cegamente aos impulsos mentais. Quem não aceita cada pensamento como verdade absoluta. É Eckhart Tolle puro. E continua, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Lei do Senhor.
não é um conjunto de é o princípio que governa toda a vida. Presença, consciência, o fluxo natural da existência quando você para de resistir a ele e medita de dia e de noite. Literalmente está te dizendo para cultivar a awareness constante. Não é incrível como eles esconderam isso de nós? Transformaram um manual de despertar espiritual em lista de regras morais. Mas aqui está algo ainda mais profundo. Algo que vai fazer você entender por que Tolle conseguiu redescobrir verdades que estavam bem debaixo do nosso nariz. Os Salmos descrevem os mesmos estados de consciência que ele experienciou durante sua transformação. Lembra da história dele? Aos 29 anos, depressão profunda, pensamentos suicidas, e em aquela noite, quando ele percebeu que havia dois, o eu que estava sofrendo e o eu que estava observando o sofrimento, e que o observador estava em paz total. Mas aqui está o que é incrível. Se você ler os Salmos com essa chave, vai descobrir que eles descrevem exatamente essa mesma percepção, só que usando linguagem poética ao invés de psicológica. Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É isso. O salmista está conversando com sua própria mente agitada, reconhecendo que há um eu que observa os estados emocionais, mas não é idêntico a eles. É exatamente a mesma percepção que Tolle teve naquela noite. Há quem sofre e há quem observa o sofrimento. E o observador está sempre em paz. O Salmo 139, tu me cercas por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Não é sobre um Deus externo te protegendo. É sobre essa presença testemunhante que sempre está lá, que te cerca por todos os lados, que nunca pode ser tocada pelo drama da mente. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Céu e inferno não são lugares. São estados de consciência, e essa presença está em ambos, inabalável. É exatamente o que Tolle descobriu naquela noite. O observador silencioso que existe antes de qualquer experiência, aquela consciência, que está igualmente presente na alegria e no sofrimento, mas nunca é tocada por nenhum dos dois. Deixe-me contar algo que mudou completamente minha vida. Certo dia, eu estava passando por um momento muito difícil, ansiedade extrema, mente em completo caos. E ao invés de tentar lutar contra, eu me lembrei dos Salmos, mas não para rezar no sentido tradicional. Eu os usei como Tolle usa a respiração. Peguei o Salmo 62. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. E ao invés de repetir como um papagaio, eu permiti que as palavras me guiassem para aquele lugar de silêncio interior. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Respirei fundo, senti o espaço de quietude dentro do peito. Não foi automático. Tive que aprender a técnica. Primeira fase, ler o versículo lentamente, palavra por palavra. Segunda fase, fechar os olhos e repetir mentalmente, mas focando na sensação, não no significado. Terceira fase, permitir que as palavras se dissolvessem e ficar apenas com a presença que elas apontavam, como usar um mapa para chegar a um destino. Depois jogar o mapa fora e simplesmente estar no lugar. Era exatamente isso que os místicos faziam. Usavam as palavras como pontes para o indizível, como dedos apontando para a lua, e depois soltavam as palavras e ficavam apenas com a experiência direta. E algo extraordinário aconteceu. A ansiedade não desapareceu, mas eu parei de ser a ansiedade. Ela estava lá, como nuvens no céu. Mas eu era o céu, vasto, espaçoso, inalterado. Foi como se uma dimensão completamente nova da realidade se abrisse. Não uma dimensão lá fora, mas são dentro da minha própria consciência. Sempre esteve lá, mas que eu nunca havia notado. Percebi algo profundo.
Essa não era uma experiência religiosa no sentido tradicional. Era simplesmente realidade. A realidade de quem eu realmente sou. Quando não estou identificado com o turbilhão mental, era exatamente o que Tolle descreve como observador. Aquela consciência espaçosa que assiste a todos os dramas da mente. Nunca é tocada por eles. Foi a primeira vez que entendi o que Jesus realmente fazia quando se retirava para orar. Estava acessando esse espaço, essa dimensão da consciência que não pode ser perturbada por circunstâncias externas. E os salmos eram os mapas que ele usava para chegar lá. Mas a igreja não podia ensinar isso. Porque quando você descobre esse espaço interior, você para de buscar salvação do lado de fora. Para de acreditar que precisa de alguém para intermediar sua relação com o sagrado. Para de ter medo da punição divina. Você percebe que sempre foi livre. E isso quebra todo o modelo de negócio religioso. Deixe-me te dar outro exemplo prático. Porque talvez você esteja pensando: ok, isso é bonito filosoficamente, mas como eu aplico no meu dia a dia? Salmo 131. Senhor, não se ensoberbece o meu coração, nem se elevam os meus olhos. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Isso não é sobre humildade no sentido tradicional. É sobre parar de buscar o grandioso. Parar de acreditar que a vida tem que ser extraordinária o tempo todo para valer a pena. Sobre encontrar o sagrado no comum. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma para comigo. Aqui está a instrução prática. Quando sua mente está agitada, buscando, querendo, resistindo, você para, respira fundo e permite que sua consciência se aquiete como uma criança satisfeita. Não forçando, não lutando, simplesmente permitindo. É exatamente o que Tolle ensina sobre surrender, sobre entrega ao momento presente. Aqui está o que é realmente fascinante, e talvez um pouco perturbador. A igreja sabia disso. Os padres dos primeiros séculos praticavam exatamente isso. A tradição contemplativa cristã inteira era baseada nisso. Os padres do deserto, no século IV, usavam versículos dos salmos como mantras. Repetiam Deus vem em meu auxílio centenas de vezes por dia. Não como pedido desesperado, mas como técnica para ancorar a mente no presente. João Cassiano documentou essas práticas. Evagrio Pontico escreveu manuais detalhados sobre como usar as escrituras para transcender pensamentos obsessivos. A tradição exicasta inteira era baseada em usar palavras sagradas para acessar estados de consciência expandida. Mas em algum momento, entre os séculos V e VI, algo mudou. O Império Romano precisava de uniformidade religiosa para manter o controle político. Misticismo individual era instável demais. Experiências diretas do divino eram imprevisíveis demais. Então decidiram que era perigoso demais para as massas. Então criaram versões diluídas. Transformaram meditação em memorização, contemplação em conformidade, experiência mística em doutrina rígida. Nos fizeram acreditar que espiritualidade era sobre obedecer regras, não sobre despertar consciência. Você sabe qual é a ironia de tudo isso? Eckhart Tolle, sem saber, redescobriu o que os salmistas sempre souberam, que a paz que você busca não está no futuro, não está em algum céu distante, não está condicionado ao seu comportamento. Está aqui, agora, nesse exato momento, esperando você parar de procurar e simplesmente perceber. Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é um comando autoritário, é um convite gentil para parar toda a busca neurótica e reconhecer o que sempre esteve presente, a consciência pura, espaçosa, amorosa que você é. Mas eles transformaram isso em ore para um Deus externo e talvez ele te salve algum dia. Quando a mensagem real era:
pare de buscar salvação. Você já é livre. Apenas perceba. Aqui está algo que vai te deixar ainda mais intrigado. Os salmos não foram escritos para serem lidos. Foram escritos para serem experienciados, como música, como poesia, como ondas sonoras que ressoam em frequências específicas da consciência. Por isso eles funcionam em qualquer idioma. Por isso eles tocam algo profundo, mesmo quando você não entende completamente o significado intelectual. E aqui está algo fascinante. Na tradição original, os salmos eram cantados, não falados. Cada um tinha uma melodia específica que potencializava seu efeito neurológico. O som combinado com o significado criava uma experiência sinestésica que ativava múltiplas áreas do cérebro simultaneamente. Era como medicina vibracional. Certas frequências sonoras, combinadas com intenções específicas, produziam alterações mensuráveis na química cerebral. Os antigos sabiam algo que estamos redescobrindo: que consciência não é apenas pensamento. É um fenômeno multidimensional que pode ser influenciado através de som, respiração, atenção dirigida e presença corporal. Eles foram criados para ativar estados, não conceitos, para despertar presença, não pensamentos. Imagine se você soubesse disso quando criança. Imagine se, ao invés de decorar versículos como fórmulas mágicas, te ensinassem a usar os salmos como portais para a quietude interior. Imagine como seria diferente sua relação com a espiritualidade, com você mesmo, com a vida. Mas ainda não é tarde. Ainda dá tempo de redescobrir o que sempre foi seu por direito. Você não precisa abandonar sua fé para isso. Você precisa redescobrir o que sua fé realmente significa. Não como um sistema de crenças, mas como um sistema de práticas. Não como doutrina mental, mas como uma tecnologia de transformação. Comece simples. Escolha um salmo que ressoa com você. Leia-o 3 vezes. Primeira vez com a mente, segunda vez com o coração, terceira vez com a presença total. E aqui está algo crucial. Não tente entender o salmo, tente senti-lo. Permita que as palavras se tornem sensações no seu corpo, que as imagens se tornem experiências vivas dentro do seu peito. Se escolher o Salmo 23, por exemplo, quando chegar em verdes pastos me faz repousar, não pense em pastos. Sinta a sensação de repouso dentro de você. Quando lê, junto às águas tranquilas me conduz. Deixe que uma sensação de tranquilidade se espalhe pelo seu sistema nervoso. Imagine um rio sereno, uma calmaria interior. Use as palavras como portais, não como conceitos. Depois feche os olhos. Respire fundo e permita que a essência do que você leu se torne uma experiência viva dentro do seu peito. Não force nada. Não tente entender nada. Apenas permita. Pratique isso por 10 minutos diários durante uma semana. Você vai começar a entender por que eles tentaram esconder isso de você. É assim que você reconecta com 2000 anos de sabedoria espiritual que esteve sempre ao seu alcance. A capacidade de acessar uma paz profunda, independente das circunstâncias. A habilidade de estar presente de forma tão completa que problemas mentais simplesmente perdem sua força. A experiência direta de estar conectado com algo maior, sem precisar de intermediários. Isso é o que os salmos realmente oferecem. Isso é o que a igreja escondeu de você. E isso é o que Eckhart Tolle redescobriu e ensina de forma simples e direta. A verdade é que você nunca precisou ser salvo, porque nunca esteve perdido. Você só precisava lembrar quem realmente é. E talvez, só talvez, salmos estiveram lá o tempo todo, esperando você descobrir que eles não eram sobre oração, eram sobre despertar, não eram sobre pedir,
eram sobre reconhecer. Não eram sobre um Deus distante, uma grande fonte distante. Eram sobre a presença que você sempre foi. Cada versículo era um lembrete. Cada palavra era um convite. Cada linha era uma porta se abrindo para casa, para aquele lugar dentro de você que nunca foi tocado pelo sofrimento, que nunca foi condicionado pela sociedade, que nunca precisou de aprovação externa para ser completo. A porta nunca esteve trancada, o véu da ilusão nunca foi impenetrável. Você apenas esqueceu que tinha chave. E a chave sempre foi a sua própria presença consciente. Agora você sabe. A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento?